Clarice, uma jovem mãe solteira, deu sua casa a um jovem desabrigado com um bebê, porém quando o pai da criança aparece ela chama a polícia. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Clarice, uma jovem mãe solteira, vivia em uma casa simples no bairro das Andorinhas, uma vizinhança modesta onde todos se conheciam de vista. A casa era pequena, com apenas 2 cômodos principais e um quintal nos fundos, onde algumas plantas cresciam graças ao carinho que ela dedicava nos finais de semana. As paredes claras refletiam a luz do sol pela manhã, trazendo uma sensação de aconchego que disfarçava as limitações de espaço. O aroma de café fresco tomava conta do ambiente logo cedo, pois Clarice não abria mão de preparar o desjejum para si e para seu filho, Armandinho, de 6 anos. Mamãe, posso pôr chocolate na minha leiteira hoje? Perguntou Armandinho, segurando uma caneca colorida e balançando o pequeno pote de achocolatado. Pode, sim, meu amor, respondeu Clarice, sorrindo. Mas só um pouquinho, tá bem? Ela tentou manter um tom suave, mesmo sabendo que o preço do achocolatado estava cada vez mais alto. Observou o entusiasmo de Armandinho enquanto ele adicionava uma colherada pequena e mexia com cuidado, formando bolhas na superfície do leite. Aquela cena simples a enchia de esperança. Eram esses momentos matinais que a faziam renovar as forças para enfrentar qualquer desafio que a vida colocasse em seu caminho. Enquanto Clarice arrumava a mesa, Armandinho brincava pela sala, fazendo seus carrinhos a acelerarem sobre o piso de ladrilhos antigos. Um dos veículos de brinquedo era pintado de vermelho e tinha as rodas desgastadas, o outro, de plástico azul, soltava adesivos pela lateral. Mesmo assim, eram os favoritos do menino. Ele corria de um lado para o outro, imitando sons de motores, e se divertia com a própria imaginação. Clarice, embora tivesse tarefas domésticas acumuladas, dava valor a cada segundo de interação com o filho e, vez ou outra, sentava-se no chão para brincar um pouco também. Mãe, você consegue ouvir o barulhão que esse carro faz? Perguntou Armandinho, apontando para o carrinho vermelho. Clarice riu e inclinou-se para perto dele. Ouço, sim. Parece que ele está correndo numa pista de corrida de verdade. Depois do café, Clarice começou a organizar a casa. Recolheu roupas de cima do sofá, varreu o chão e lavou os pratos do café da manhã, ainda sentindo a xícara quente de café segurar-lhe o ânimo. Aos sábados, ela tinha o costume de verificar com mais calma a lição de Armandinho, acompanhando-o enquanto ele tentava copiar as primeiras letras e desenhar formas simples. Embora a criança fosse cheia de energia, demonstrava concentração quando a mãe sentava ao seu lado, elogiando cada traço bem feito. Assim que terminava esse período de estudos, Clarice buscava um momento para seu tão estimado crochê. Enrolava as linhas coloridas ao redor dos dedos, manuseando a agulha para criar tapetes, panos de prato e enfeites que vendia na internet e também no armazém Sol Nascente. Tratava-se de uma pequena mercearia de bairro onde trabalhava meio período durante a semana, mas que lhe concedia espaço para expor algumas peças artesanais. Era uma renda extra valiosa para complementar o orçamento da casa. Apesar de serem fins de semana mais tranquilos, de segunda a sexta a rotina se transformava em uma corrida contra o relógio. Clarice despertava ainda de madrugada, quando o primeiro raio de sol mal dava sinal no céu. Arrumava a lancheira de Armandinho, separava o uniforme surrado que ele usava na escola Girassol e conferia se tudo estava em ordem. Precisava garantir que o filho chegasse na escola a tempo, pois não havia disponibilidade para levá-lo atrasado e não queria prejudicar o aprendizado dele. Mãe, hoje a gente vai ter aula de pintura, informou o menino certa vez, enquanto ela abotoava a camisa do uniforme. Que legal! Vai pintar do que mais gosta? Vou pintar um carrinho vermelho. Ele sorriu, mexendo nos cabelos antes de sair correndo para pegar a mochila. Depois dessa rotina matutina, Clarice se apressava para o armazém Sol Nascente, onde atuava como atendente. O lugar era pequeno, mas recebia um fluxo razoável de clientes. Havia quem passasse para comprar leite, pães, produtos de limpeza ou simplesmente bater papo com a dona do estabelecimento, Dona Ofélia, uma senhora de sorriso fácil e jeito acolhedor. Clarice gostava de conversar com ela durante as pausas, pois Dona Ofélia sempre tinha uma palavra de incentivo. Minha filha,
Você é esforçada demais, dizia Dona Ofélia, enquanto arrumava os pacotes de biscoitos na prateleira. Qualquer hora dessas, sua vida vai melhorar ainda mais. Obrigada, Dona Ofélia, respondia Clarice, desviando o olhar para conferir a fila no caixa. Eu espero mesmo encontrar um caminho mais tranquilo, sabe? Porém, nem todos os clientes eram amigáveis. Volta e meia, surgia alguém reclamando de preços, questionando promoções, ou simplesmente descarregando mau humor em quem estivesse por perto. Clarice já havia sido ofendida por certos comentários grosseiros, mas nunca levantava a voz. Em vez disso, cultivava um sorriso discreto e tentava ajudar da melhor forma possível, pois sabia o quanto dependia daquele emprego para pagar as contas. Quando o relógio marcava o fim do expediente, ela corria de volta para buscar Armandinho na escola. Frequentemente, o encontrava no pátio, conversando empolgado com um amiguinho sobre alguma brincadeira que haviam inventado. A energia do filho a fazia se sentir menos cansada, embora ainda precisasse lidar com a arrumação de casa e reservar tempo para novas criações de crochê. Mãe, olha o que desenhei hoje, dizia o menino, exibindo uma folha cheia de rabiscos coloridos. Você gostou? Clarice olhava com atenção e respondia, sorrindo. Ficou lindo, meu amor. Um verdadeiro artista. A rotina chegava ao ápice à noite, quando, enfim, Armandinho dormia. Nesse instante, Clarice se sentava numa cadeira antiga e, usando a mesa da sala, estendia novelos de linha. Criava peças que, em alguns casos, levavam dias para serem finalizadas. Sob a fraca luz de uma lâmpada amarelada, ela trançava cada ponto com carinho, sonhando com o momento em que conseguiria, talvez, fazer do artesanato sua profissão principal. Mas, enquanto isso não acontecia, lidava com as tarefas do lar e do armazém. Embora o cansaço fosse grande, ela não reclamava. Pelo contrário, sentia-se grata por estar ao lado do filho, oferecendo a ele segurança e amor. Olhar para Armandinho dormindo sereno, com o rostinho apoiado no travesseiro, reforçava a certeza de que tudo valia a pena. Em seu coração, Clarice alimentava a esperança de, futuramente, investir em seu próprio pequeno negócio de crochê, vendendo peças personalizadas e ampliando a clientela pela internet. Contudo, antes de alcançar aquele grau de estabilidade, Clarice havia passado por momentos muito difíceis, que quase a fizeram perder a fé em si mesma. Ela recordava, às vezes, quando ainda não morava no bairro das Andorinhas, e de como tudo desandara a partir do instante em que se relacionou com Corado. Ele chegará como um príncipe, surpreendendo-a com flores, gentilezas e promessas de cumplicidade eterna. Nos primeiros meses, ela acreditou ter encontrado o companheiro ideal, um homem protetor que jurava cuidar da família. No entanto, logo após o casamento, Corado começou a revelar comportamentos agressivos que jamais tinham aparecido no namoro. Um dia, Clarice chegou em casa e o encontrou deitado no sofá, reclamando do barulho que ela fazia ao entrar. Em outro, presenciou uma discussão dele com um vizinho que quase terminou em briga de rua. Ainda assim, ela procurava justificar, pensando que talvez ele estivesse estressado com problemas no trabalho ou passando por alguma fase. Corado, está tudo bem? Ela perguntou em certa ocasião, percebendo o semblante carrancudo dele enquanto encarava a TV. Você não vê que quero ficar quieto? Ele respondeu, de forma seca, sem sequer tirar os olhos da tela. Com o passar do tempo, Clarice notou que a situação só piorava. Corado passou a criticar o modo como ela limpava a casa, como cozinhava e até a forma como ela se vestia. Pouco a pouco, aquelas pequenas hostilidades tornaram-se maiores, incluindo ofensas e insultos à aparência de Clarice, ao jeito amável dela com as pessoas, e aos sonhos que ela nutria de ser artesã. Ele dizia que crochê era perda de tempo ou coisa de quem não tinha mais o que fazer. Mesmo com as palavras duras, Clarice se sentia presa naquela relação, nutrindo a esperança de que tudo poderia melhorar. Havia também o medo de ficar sozinha. Corado, numa fase mais calma, parecia retomar a doçura, mas isso durava pouco. Ela chegava a se perguntar se a culpa era dela, se faltava algo para que ele fosse o companheiro ideal que aparentara ser no início. Quando ela descobriu a gravidez de Armandinho, ficou radiante, esperando que a chegada de um filho acendesse a responsabilidade e o amor em Corado. Por um curto período, ele até demonstrou empolgação, comprando roupinhas e acariciando a barriga de Clarice.
Entretanto, após o nascimento do bebê, uma nova rotina tomou conta da casa, e Conrado se revelou ainda mais intransigente. Reclamava do choro do recém-nascido, tinha ciúmes do tempo que Clarice gastava cuidando do filho e, às vezes, sumia por noites inteiras, deixando-a sozinha e insegura. Conrado, o Armandinho ainda está chorando muito, Clarice comentou certa noite, exausta, andando de um lado para o outro com o bebê no colo. Você pode me ajudar a acalmá-lo? Ele bufou, levantando-se da cama contrariado. Cuida dele sozinha, estou cansado. Foi você quem quis ter criança. As palavras ressoaram como uma sentença cruel, e ela seguiu com o bebê no colo, sem saber como ter forças para enfrentar as dificuldades que se acumulavam. Os meses seguintes foram marcados por brigas constantes. Clarice sentia um vazio no peito toda vez que notava a frieza com que Conrado a tratava. Em alguns momentos, ele chegava a bater portas, jogar objetos no chão e, quando perdia completamente a paciência, fazia ameaças que a faziam tremer. Numa tarde, enquanto Armandinho dormia no berço, Clarice tentava preparar o almoço na cozinha. Conrado entrou abruptamente, acusando-a de gastar demais no supermercado, alegando que ela não sabia economizar e que era uma incompetente. Ela tentou argumentar, dizer que a comida não estava barata, mas isso apenas piorou a discussão. Ele se aproximou em tom ameaçador, forçando-a a recuar para perto da pia. Não me desrespeite, Clarice, disse ele, com os olhos inflamados de raiva. Você sabe do que sou capaz. O coração dela batia acelerado, e a necessidade de proteger Armandinho se tornava ainda mais urgente. Ela não desejava que o filho crescesse ouvindo brigas, recebendo xingamentos ou sendo alvo de violência. Mesmo assim, sentia-se sem saída. À noite, sentada na cama enquanto Conrado roncava no quarto ao lado, Clarice derramava lágrimas silenciosas de impotência, temendo pelo dia de amanhã. Aos poucos, a situação ficou insustentável. Conrado parou de trabalhar, alegando que fora demitido por perseguição do chefe, mas Clarice desconfiava que tivesse sido por faltas e atraso frequentes. Ele passava as noites na rua e voltava quando bem entendia. O sustento da casa dependia, então, das economias que Clarice tinha e de trabalhos temporários que ela fazia, costurando e vendendo artesanato. Enquanto isso, Armandinho, ainda pequeno, tinha necessidades básicas que não podiam esperar. Em mais de uma ocasião, Clarice se viu sem ter como pagar contas de luz e água, pois Conrado gastava dinheiro com bebidas ou desaparecia com valores que ela guardava para despesas essenciais. Assim, a tensão no lar se tornou rotina. De vez em quando, ele voltava dizendo que as coisas iam melhorar, mas isso durava menos de uma semana. Logo, surgiam novos desentendimentos, e a sombra de uma possível agressão física pairava no ar. Foi então que Clarice começou a refletir: até quando vou suportar isso? Até quando vou expor meu filho a essa instabilidade? Armandinho, embora fosse muito novo, percebia a mudança de humor do pai e, por vezes, se encolhia no canto do quarto, abraçando seu carrinho vermelho com medo de ser repreendido por qualquer motivo. Certa noite, Conrado chegou em casa embriagado e iniciou uma discussão com Clarice a respeito de dinheiro. O tom agressivo deixou claro que ele não se importava mais em poupar xingamentos ou ameaças mesmo na presença de Armandinho. A criança chorava no canto, confusa e insegura. Nesse instante, Clarice se deu conta de que aquela situação estava pondo em risco não só a saúde mental dela mesma, mas principalmente a do filho. Isso não é vida, murmurou, em meio a soluços, abraçando Armandinho para protegê-lo do caos. Ela compreendeu que não havia mais para onde fugir dentro das próprias paredes. A toxicidade daquele ambiente era insustentável. A imagem de Conrado gritando e esbravejando, jogando objetos contra a parede, contrastava com o olhar assustado de Armandinho, e foi isso que a fez tomar consciência da gravidade do quadro. Naquele instante, Clarice decidiu que precisava sair daquela casa. O medo de que Conrado pudesse prejudicar Armandinho, ou a ela própria, foi o estupim para que ela tomasse a decisão mais difícil de sua vida: fugir. Clarice planejou a fuga minuciosamente. Ela passara noites inteiras repassando mentalmente cada passo que precisaria dar para deixar aquela vida para trás. Deitada no sofá da sala de sua antiga casa, esforçava-se para manter os olhos abertos, pois o sono era leve e carregado de preocupação. Em seu colo, Armandinho dormia, alheio às tensões dos adultos. Cada vez que ela ouvia os passos duros de Conrado na calçada, seu coração acelerava.
Geralmente, ele voltava tarde da noite, depois de beber com os amigos, e nunca havia certeza de como entraria pela porta. Às vezes, chegava murmurando frases desconexas e desabava na cama sem dizer palavra. Noutras, chegava aos berros, procurando qualquer pretexto para culpá-la pelas contas atrasadas ou por algo que o desagradava. Clarice fixava o olhar no teto, com a respiração suspensa, aguardando o momento em que ele terminaria de xingar ou simplesmente cairia no sono. Em noites mais tensas, ela continuava imóvel até ouvi-lo roncar, temendo que um simples movimento pudesse despertá-lo e provocar mais uma discussão. Certa madrugada, enquanto abraçava Armandinho, ouviu a porta se abrir violentamente. O menino se agitou em seus braços, balbuciando algo entre o sono e o medo. Conrado entrou cambaleando, atirou as chaves sobre a mesa e, com a voz pastosa, reclamou do dinheiro curto do mês. Clarice preferiu não responder. Em seu íntimo, sabia que qualquer frase seria um gatilho para a agressividade. Ela sentiu a garganta seca e os batimentos do coração ressoando nos ouvidos. Enquanto Conrado se arrastava até o quarto e se jogava na cama, Clarice pensou que não podia mais continuar vivendo assim. Precisava proteger seu filho da atmosfera tóxica, das ameaças constantes, do temor diário que a consumia. Por isso, havia reunido uma lista mental das tarefas preparatórias para a fuga: esconder algum dinheiro, separar documentos importantes e providenciar uma mala pequena que pudesse ser carregada sem chamar atenção. Nas semanas seguintes, Clarice começou a guardar algumas notas que conseguia vendendo crochês a colegas de bairro. Eram gorros, toalhas e pequenos tapetes que, apesar de render pouco, ajudavam a compor um valor que Conrado não soubesse que existia. Quando recebia dinheiro por essas vendas, ela discretamente guardava parte dele no envelope que ficava oculto dentro de um velho livro de receitas. Com cuidado, arrancara algumas folhas do meio, criando um vão perfeito para esconder os valores. Mantinha o livro na prateleira mais alta da cozinha, fora do alcance de olhares curiosos. Aquilo se tornará sua salvação, um plano silencioso de esperança. No dia em que decidiu partir definitivamente, Clarice lembrou-se do conselho que certa vez ouvirá de uma senhora do antigo mercado onde trabalhava: se for fugir, não hesite no momento crucial, a janela de oportunidade pode ser curta. Então, mesmo com o coração apertado de medo, ela se manteve firme. Assim que Conrado saiu para mais uma noite de bebedeira, Clarice agiu. Arrumou a pequena mala, verificando se todos os documentos estavam ali: certidão de nascimento de Armandinho, alguns registros médicos, a carteira de identidade e o dinheiro reunido. Não se atreveu a levar roupas em excesso, pois temia que a quantidade chamasse atenção. Pegou apenas o essencial. O menino, ainda muito pequeno, não entendia o que acontecia. Choramingou algumas vezes, mas logo dormiu em seus braços, exausto após um dia comum de brincadeiras infantis. Conforme andava pelo corredor estreito, Clarice ouvia o piso de madeira render. Cada ruído soava ensurdecedor, embora fosse mínimo. Ela sabia que, se Conrado retornasse naquele exato momento, não haveria segunda chance. Seus dedos suavam ao segurar a mala, mas ela persistiu. A cada segundo, imaginava o pior: ele abrindo a porta, berrando, arrancando a mala de sua mão, impedindo-a de ir embora. Porém, naquela noite específica, o destino pareceu colaborar. Conrado ainda deveria estar no bar com os conhecidos, gargalhando e bebendo sem pressa. Clarice desceu os últimos degraus, chegou à rua silenciosa e respirou fundo, sentindo o ar frio da madrugada invadir os pulmões. Tudo vai dar certo, murmurou, ajeitando Armandinho no colo. O menino dormia serenamente, apoiando a cabeça em seu ombro. Caminhou rapidamente até a esquina, onde apenas 2 postes amarelados iluminavam a calçada. O silêncio do bairro das Andorinhas, que tantas vezes lhe parecerá aconchegante, agora era inquietante. Ela seguia olhando para os lados, receosa de ver Conrado surgir de um beco ou de um carro estacionado. Suas mãos tremiam, mas ela não parava de andar, determinada a não olhar para trás. Já na avenida principal, esperou por poucos minutos até ver surgir o ônibus noturno. Subiu os degraus, pagou a passagem e sentou-se num banco ao fundo, abraçando Armandinho contra o peito, sem desgrudar o olhar da janela. "Minha senhora, esse menino tá com frio?" questionou o motorista ao notar a criança encolhida. "Está um pouquinho." Ela tentou sorrir. "Mas vai ficar bem. A gente está indo para outro lugar." O homem não insistiu, mas dava para perceber a curiosidade em seu semblante. Poucos passageiros viajavam àquela hora.
Clarice tentou manter-se desperta, mas, em intervalos, fechava os olhos e recordava tudo o que deixava para trás, lembranças de brigas, insultos, humilhações. Ainda assim, havia também memórias boas de antes de Conrado se transformar. Ela precisava se agarrar à esperança de construir algo melhor para si e para o filho. Por fim, quando o ônibus se aproximou do terminal em outro setor da cidade, Clarice desceu e sentiu o corpo todo latejar de cansaço. Nos primeiros meses que se seguiram à fuga, as dificuldades foram inúmeras. Sem ter um endereço fixo, Clarice pernoitava em abrigos, enfrentando filas e a lotação esgotada de muitos deles. Outras vezes, contava com a boa vontade de conhecidos distantes, que a deixavam ficar por 1 ou 2 noites. Nenhum lugar era realmente seguro ou confortável, mas ela não reclamava. A cada dia acordava decidida a encontrar um emprego e um cantinho para recomeçar. De manhã, saía com Armandinho no carrinho de bebê, procurando por estabelecimentos que pudessem precisar de funcionários. "Você já trabalhou com vendas?" perguntou certa vez o dono de uma pequena loja de roupas. "Não, mas estou disposta a aprender", respondeu Clarice. "Infelizmente, preciso de alguém com experiência", concluiu o homem, dispensando-a com um aceno constrangido. E assim sucediam inúmeros anãos. Quando surgia algo com salário muito baixo, era insuficiente para cobrir as despesas diárias, pois ela precisava de fraldas, leite em pó e alimentação. Ainda assim, Clarice não perdia a fé. Sempre pensava, qualquer situação é preferível ao pesadelo de voltar para Conrado. Em cada abrigo, havia histórias ainda mais duras do que a dela, o que lhe dava uma perspectiva de que era possível sobreviver àquela fase. Eventualmente, Clarice conseguiu um quarto simples em uma pensão barata, localizada numa rua discreta, graças a uma pequena ajuda de uma moça que conhecera no abrigo. A estrutura do quarto deixava a desejar, paredes amareladas, um colchão fino e um banheiro compartilhado no corredor. Apesar disso, ter um teto que pudesse chamar de seu, mesmo temporariamente, representava um avanço. Armandinho, ainda bebê, não reclamava, mas o calor de fim de tarde era quase insuportável. Clarice o abanava com um leque de papel, cantando baixinho para distraí-lo. "SHHH, vai ficar tudo bem, meu amor, a mamãe está aqui", repetia, enquanto o menino, inquieto, lhe apertava o dedo. Entre uma saída e outra, Clarice recebeu pequenas doações de roupas infantis e fraldas, o que significou um alívio no orçamento curto. Além disso, aprendeu a ser ainda mais econômica, esticando cada centavo para garantir o básico. Por vezes, alimentava-se apenas de pão e café, reservando o que sobrava de dinheiro para o filho. Mesmo assim, não se deixava abater. No fim do dia, quando Armandinho sorria ou dormia tranquilo, sentia que valia a pena todo o sacrifício. A oportunidade de trabalho surgiu quase por acaso. Ela estava no mercado, à procura de promoções para comprar arroz e feijão, quando ouviu um funcionário comentando que o estabelecimento precisava de um auxiliar de serviços gerais. Clarice não hesitou em se aproximar do gerente. "Desculpe, ouvi seu funcionário falar de uma vaga. Estou procurando emprego, toparia qualquer função", ela disse, a voz firme, mas com um leve tremor de ansiedade. O gerente avaliou por um instante, depois respondeu: "Precisamos de alguém para ajudar a limpar o chão, organizar as prateleiras, repor mercadorias. Paga pouco, mas é trabalho honesto. Quer tentar?" "Sim, por favor. Eu posso começar amanhã mesmo." No dia seguinte, Clarice apareceu pontualmente. Armandinho ficou aos cuidados de uma senhora que residia no mesmo prédio da pensão. Embora ela cobrasse uma quantia, ainda era o mais viável. Clarice vestiu o avental cinza e dedicou-se a esfregar o chão, recolher papelões e plásticos, enquanto, de vez em quando, auxiliava clientes mais velhos a encontrar algum produto. Seu empenho chamou a atenção de colegas, que começaram a gostar de sua dedicação. O salário era realmente baixo, mas, mesmo assim, ela conseguia pagar o quarto da pensão e ainda juntar um valor pequeno a cada mês. Paralelamente, Clarice fazia bicos de limpeza em casas de família, aproveitando que algumas patroas queriam faxinas semanais. Mesmo exausta, ela agarrava tudo que aparecia, trabalhando dia e noite. Nos intervalos entre uma faxina e outra, se dedicava ao crochê, produzindo peças coloridas que vendia para as próprias patroas e para amigos. Embora o lucro fosse modesto, ajudava a complementar a renda. Em cada ponto tecido,
Clarice sentia que reconstruía a própria história, laçando esperança para o futuro. Pouco a pouco, foi possível reunir dinheiro suficiente para alugar uma casinha simples, numa vila de casarios antigos. Quando conseguiu sair da pensão e colocar seus pertences, poucos, mas valiosos, no espaço próprio, chorou de emoção. Armandinho, então com quase 2 anos, olhava curioso para o lugar vazio e batia palminhas. Aqui vai ser nosso lar de verdade, filho, disse ela, enxugando as lágrimas enquanto mostrava o quartinho que seria dele. A nova morada era modesta, pintura descascada, telhas velhas e um quintalzinho de terra batida. Nada de luxo, mas, para Clarice, parecia um castelo. Ela mesma passou tinta nas paredes, improvisando cores suaves para deixar tudo mais acolhedor. O trabalho seguia firme no mercado, onde acabou tornando-se uma funcionária de confiança. Com o tempo, surgiu a chance de atuar como balconista, atendendo clientes e arrumando estoque, o que lhe garantiu um pequeno aumento. Esse passo foi fundamental para estabilizar as finanças. Embora ainda vivesse com receio de que Conrado aparecesse a qualquer momento, Clarice sentia que, aos poucos, construía uma barreira invisível de segurança. A cidade era grande, e ela não mantinha contato com antigos conhecidos que pudessem informá-lo de seu paradeiro. Armandinho crescia rodeado pelo carinho da mãe, e ela assegurava que lhe recebesse a atenção necessária. Por vezes, quando o medo vinha à tona, bastava olhar para o sorriso do menino para lembrar que tomara a decisão certa. Anos depois, a vida de Clarice tomara um rumo mais sereno. Já estabilizada no modesto emprego do Armazém Sol Nascente, conseguirá comprar a pequena casa onde vivia com Armandinho, agora com 6 anos. A negociação fora longa, parcelada, mas dona do imóvel, enfim, ela tinha um lugar seguro para chamar de seu. A criança vibrava de alegria ao dizer que agora a casa era da mamãe. Apesar de simples, o lar era cheio de afeto, paredes claras, móveis reaproveitados que ela reformara, além de plantinhas no quintal bem cuidado. A renda vinha da rotina de trabalho no armazém e das vendas ocasionais de crochê que ela continuava a fazer, agora inclusive pela internet, divulgando fotos dos produtos com a ajuda de vizinhas. No dia a dia, Clarice acordava cedo para arrumar o lanche e o uniforme de Armandinho, que frequentava a escola pública do bairro. Depois, ela seguia para o Armazém Sol Nascente, onde atendia os clientes e reencontrava colegas. As tardes eram dedicadas às tarefas de casa e a finalizar as peças de crochê que enviaria para encomendas. Sábados e domingos, quando não estava no armazém, ela aproveitava para se divertir com o filho, fosse cozinhando um bolo simples ou levando-o para passear numa pracinha próxima. Mãe, eu posso levar meu carrinho vermelho lá fora? Perguntava Armandinho, sorrindo. Claro que pode, meu amor. Só não vai perder ele no meio da grama, respondia Clarice, rindo ao lembrar de quantas vezes o menino esquecera o brinquedo por aí. A cada amanhecer, ela preparava o café enquanto Armandinho corria pela cozinha, sonhando com coisas de criança, bolas, carrinhos, desenho animado. Ele ajudava a regar as plantas do quintal, feliz por ser útil. Era uma cena simples, mas que enchia o coração de Clarice de tranquilidade. Saber que o menino vivia num ambiente de paz, sem insultos, sem medo, era sua maior conquista. Todas as lembranças dolorosas ficavam para trás, soterradas pela certeza de que ela não se submetera a continuar presa em uma vida de ameaças. Cada desafio superado mostrava que fora forte o bastante para recomeçar. Para Clarice, não havia maior vitória do que ver o sorriso de Armandinho todas as manhãs, confirmando que sua decisão de fugir tinha sido a certa. A rotina tranquila de Clarice e Armandinho foi interrompida numa noite, quando Clarice saiu para levar o lixo até a lixeira comunitária ao lado de sua casa. O relógio marcava quase 11 horas, e a lua iluminava fracamente as ruas desertas do bairro das Andorinhas. Ela vestia uma camiseta larga e chinelos gastos, pois imaginava ser algo rápido, descer, despejar o lixo e voltar para acomodar o filho na cama. Entretanto, assim que depositou o saco na lixeira, seus olhos foram atraídos por uma figura imóvel do outro lado da rua. À primeira vista, era apenas um vulto, mas a pouca claridade do poste logo revelou tratar-se de um rapaz segurando o que parecia ser um bebê. Clarice franziu a testa, intrigada. O rapaz parecia hesitar entre andar ou ficar parado, como quem carregasse um fardo maior do que as próprias forças. A brisa noturna, que soprava refrescante depois de um dia abafado, balançava os fios de cabelo dele, revelando um rosto de preocupação extrema. Clarice deu alguns passos cautelosos, com o coração acelerado por não saber se era seguro abordar um estranho naquela hora.
Porém, a expressão de desespero nos olhos do rapaz venceu qualquer receio. Oi, disse ela, tentando não assustá-lo. Está tudo bem? Você precisa de alguma ajuda? Ele levantou a cabeça, visivelmente exausto. No colo, havia um bebê de poucos meses, enrolado em um cobertor. Durante alguns segundos, o rapaz não respondeu. Parecia travar uma batalha interna entre confiar ou não naquela mulher desconhecida. Por fim, decidiu falar. Eu sou o Leandro. E este é o Kaique, meu irmão mais novo. Ele engoliu em seco. A gente não tem para onde ir esta noite. Clarice sentiu um aperto no peito. Armandinho também era seu tesouro, e ela sabia que, quando se tratava de uma criança, qualquer descuido podia ser fatal. Não tinha muito a oferecer, mas ao menos poderia abrigá-los por uma noite e alimentá-los. Olha, Leandro, eu moro bem aqui. Ela apontou para a casa modesta, de portão baixo e pintura simples. Se vocês quiserem, posso dar algo para comer, e Kaique pode tomar um pouco de leite. Talvez até descansem um pouco. Ele hesitou, olhando para o chão. Não sei se devo. Não quero incomodar. Você não vai incomodar, Clarice garantiu, percebendo o quanto ele precisava de ajuda. Eu também tenho um filho, o Armandinho. Entendo o que é cuidar de uma criança. Venham comigo. Leandro deu um pequeno suspiro de alívio e atravessou a rua, mantendo o bebê protegido em seus braços. Enquanto seguiam para casa, Clarice abriu o portão sem fazer barulho, temendo acordar Armandinho que, a essa altura, devia estar quase pegando no sono. A casa não era grande, uma sala simples, uma cozinha estreita, 2 quartos e um banheiro. No entanto, ela procurava mantê-la acolhedora. Assim que entraram, Armandinho surgiu no corredor, esfregando os olhos. Mamãe, por que está demorando? Questionou, com um tom meio manhoso. Em seguida, percebeu Leandro e o bebê. Quem é ele? É um amigo que precisa de ajuda, filho, Clarice respondeu, pousando a mão sobre a cabeça do menino. Pode voltar pro seu quarto, tá bem? Já eu vou te dar um beijo de boa noite. Armandinho analisou Leandro, mas não fez mais perguntas. Assentiu e correu de volta para o quarto. Enquanto isso, Clarice indicou que Leandro se sentasse no pequeno sofá. Ela foi até a cozinha, pegou leite em pó, esquentou água na panela e voltou com uma mamadeira improvisada. Leandro, aliviado, acomodou Kaique no colo e tentou alimentá-lo. O bebê choramingou um pouco antes de sugar o leite, como se também sentisse todo aquele clima de incerteza. Obrigado, disse Leandro, a voz embargada. Faz dias que estou assim, sem rumo. Você nem me conhece, mas fez isso por nós. Eu só estou retribuindo o que já me fizeram uma vez, Clarice respondeu, lembrando-se de quando, no passado, contará com a gentileza de estranhos. Coma alguma coisa também. Deve estar faminto. Ela abriu o armário e pegou biscoitos e um pouco de pão. Preparou um chá rápido, sem muita cerimônia, pois não havia sobrado muita comida na geladeira. Ainda assim, Leandro atacou o pão com voracidade. Terminada a breve refeição, ele lançou um olhar de gratidão para a dona da casa e, finalmente, começou a contar sua história. Meu padrasto se chama Conrado. Antes de minha mãe se casar com ele, a gente vivia sem muito conforto, mas em paz. Quando Kaique nasceu, tudo mudou. Ele se tornou violento, dizia que não queria mais uma boca para alimentar. Começou a beber, a xingar, e eu tinha medo de que fizesse algo contra o meu irmão. Clarice ouviu em silêncio. Ao ouvir o nome Conrado, um arrepio percorreu seu corpo. Conrado era exatamente o nome do homem que tanto a machucara no passado. Seria mera coincidência? Eu não podia permitir que Kaique ficasse naquele ambiente, prosseguiu Leandro. Então, uma noite, peguei o bebê enquanto minha mãe discutia com ele e fugi. Não sei onde ela está agora. Tem sido muito difícil, mas eu só posso pensar em proteger meu irmão. Clarice sentiu os olhos lacrimejarem, pois revivia mentalmente sua própria fuga. Por ora, achou melhor não falar sobre isso. Apenas concordou com a cabeça e pousou a mão no ombro de Leandro. Vocês podem passar a noite aqui. Amanhã a gente conversa melhor. Ela indicou o quartinho de hóspedes, onde havia uma cama simples. Durmam um pouco.
Amanhã tentaremos encontrar uma solução. Na manhã seguinte, Clarice deixou um bilhete para Leandro, avisando que precisaria sair para o trabalho. Pedirá para Armandinho se comportar e explicará ao filho, com cuidado, que Leandro e Kaique ficariam ali até se estabilizarem. Armandinho, curioso, apenas assentira, sem demonstrar objeções. Quando Leandro despertou, encontrou o bilhete preso na geladeira. Clarice havia deixado algumas instruções, onde estavam os alimentos, como trocar a fralda de Kaique e o horário de saída de Armandinho para a escola. Agradecido pela confiança, Leandro decidiu mostrar serviço. Lavou a louça acumulada da noite anterior, varreu a sala e foi até o quintal estender roupas que Clarice deixará na máquina. Uma calma inédita tomou conta dele, apesar de ainda sentir o peso das incertezas. Armandinho, que aguardava a hora de ir à escola, o observava de soslaio. A criança trazia uma bola de plástico entre as mãos, claramente entediada. Em determinado momento, colocou a bola no chão e a chutou na direção de Leandro. Ele, surpreendido, conseguiu parar a bola com o pé. "Ei, por que você fez isso?" perguntou, tentando não soar mal-humorado. "Tô sem nada para fazer", respondeu Armandinho, com um biquinho. "Você não quer jogar comigo?" "Acho que podemos brincar por alguns minutos, mas não vamos quebrar nada, hein?" Armandinho riu e correu para recuperar a bola. Ao ver o menino cheio de energia, Leandro imaginou que cuidar de uma criança de 6 anos demandaria tanto esforço quanto cuidar de um bebê que chorava. Aqueles minutos de descontração foram importantes para que ambos se conhecessem melhor. Depois, Leandro ajudou Armandinho a arrumar a mochila escolar e levou o menino até o portão, onde o transporte público passava para buscar as crianças. Durante o dia, Leandro cuidou de Kaique, trocando fraldas e tentando fazê-lo dormir. Percebeu que o bebê se assustava com qualquer barulho mais forte. Ele também deve ter lembranças ruins, pensou. O olhar assombrado de Kaique remetia a noites mal dormidas no antigo lar. Porém, ali na casa de Clarice, a atmosfera parecia tranquila. A mobília simples, o cheirinho de sabão em pó e a claridade que entrava pela janela davam uma sensação de paz. Quando Clarice retornou do armazém sol nascente, encontrou tudo relativamente em ordem. Leandro estava na sala, embalando Kaique nos braços, enquanto Armandinho, que acabará de chegar da escola, escrevia algo em seu caderno. A cena trouxe a Clarice uma pontada de emoção. Ela apoiou as sacolas de compras no chão e sorriu. "Vejo que se viraram bem sem mim", comentou, tirando o casaco. "Acho que sim", concordou Leandro, devolvendo o sorriso. "Tentamos não destruir nada." "E eu fiz minha lição de casa", acrescentou Armandinho, ansioso por aprovação. "Olha só." Clarice pegou o caderno, passando os olhos pelas letras tortas. "Muito bom, filho. Fico orgulhosa." Depois, voltou-se a Leandro. "Tô pensando em algo. Se você quiser, pode trabalhar aqui por um tempo. Posso te pagar um dinheirinho, até você conseguir um emprego fixo. Seria bom ter ajuda com as tarefas e com as crianças." Leandro piscou, surpreso. "Sério? Porque eu não tenho para onde ir mesmo. Se não for incômodo." "Não é incômodo", ela respondeu, com firmeza. "A casa não é grande, mas tem um quartinho vago. Armandinho faz aula só metade do dia, Kaique precisa de cuidados em tempo integral. Se você quiser aceitar, posso te dar uma pequena ajuda financeira, e você fica com a gente até conseguir se reerguer." Emocionado, Leandro concordou. Agradeceu repetidamente, sem saber como retribuir tamanha generosidade. Clarice, por sua vez, pôs-se a arrumar um lugar mais confortável no quarto de hóspedes, trocando lençóis e dobrando roupas. Depois, serviu uma refeição simples, arroz, feijão e frango, que Armandinho devorou num piscar de olhos. O menino falava sem parar sobre a escola, sobre um amigo novo e sobre desenhos animados. De tempos em tempos, Clarice e Leandro trocavam olhares cúmplices, lembrando-se de como era bom ter um lar seguro. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Leandro despertava cedo, ajudava a arrumar a mesa do café e supervisava Armandinho enquanto Clarice saía para o trabalho. Em seguida, voltava a dar atenção a Kaique, que chorava pedindo mamadeira ou colo. Nos intervalos, tentava deixar a casa organizada, passava um pano no chão,
cuidava das roupas e até tentava preparar o almoço antes que Armandinho voltasse da escola. Sentia-se útil e grato. À noite, Clarice chegava cansada, mas feliz ao ver que as coisas em casa estavam em ordem. Como foi o dia? Ela perguntava, largando a bolsa numa cadeira. Cansativo, mas acho que estou pegando o jeito, ele dizia, sorrindo. Armandinho é um furacão, mas Kaique tá dormindo melhor. É, meu filho é agitado mesmo. Clarice olhava na direção do quarto, onde Armandinho cantava alguma cantiga aos berros. Qualquer coisa, pode chamar minha atenção sobre ele. Leandro ria, desviando o olhar para a panela no fogão. Então, fiz arroz e refoguei legumes. Espero que esteja bom. Clarice provava e assentia. Está ótimo. Obrigada pelo empenho. Já faz uma diferença enorme na rotina. Aos poucos, porém, surgiram desafios que testaram a paciência de Leandro. Armandinho, cheio de energia, insistia em jogar bola dentro de casa, ignorando os pedidos para sair ao quintal. Em uma dessas vezes, a bola bateu num vaso de flores que Clarice adorava, derrubando-o no chão. Terra se espalhou por todo lado, e Leandro correu para limpar antes que ela voltasse do trabalho. Armandinho, sem noção da gravidade, ria da sujeira. Num tom frustrado, Leandro ralhou. Eu não já falei para você não jogar bola na sala? Olha o que aconteceu. Foi sem querer, desculpa. Armandinho respondeu, recolhendo pedrinhas do vaso quebrado. A gente arruma tudo antes da mamãe chegar. Numa outra ocasião, Kaique chorava sem parar, sentindo calor num dia escaldante. Leandro tentava acalmá-lo enquanto Armandinho, de pé sobre uma cadeira, pintava um cartaz com tintas guache, decidido a fazer um desenho gigante. Porém, num movimento brusco, o menino esbarrou no copo de água colorida, derramando tinta azul pelo chão da cozinha. O bebê chorava ainda mais, a tinta se espalhava, e Leandro mal sabia por onde começar. Respirou fundo, lembrando a si mesmo que precisava manter a calma. Armandinho, por favor, desce dessa cadeira. Vai pegar um pano agora, rápido. Pediu, tentando soar firme, embora a exaustão já pesasse. O menino obedeceu, mas soluçava em meio a um choro sentido, como se tivesse medo de ter feito algo imperdoável. Porém, Leandro não gritava, apenas queria resolver o estrago. Limpou a sujeira com cuidado, ao mesmo tempo em que balançava Kaique no outro braço. Ao final, sentou-se no chão, sentindo o coração acelerado. Desculpa, murmurou Armandinho, aproximando-se. Eu só queria fazer um desenho legal. Leandro forçou um sorriso. Tudo bem. Mas precisamos combinar como brincar sem fazer tanta bagunça. Não dá para eu cuidar do bebê e limpar tinta todo dia, certo? Eles trocaram um olhar sincero. Armandinho assentiu, concordando. E, de fato, aquilo se repetiu em outras situações. O menino deixava pegadas de barro pela casa, quebrava pequenos objetos ou testava a paciência de Leandro com curiosidades quase infinitas. Ainda assim, o rapaz tentava manter a harmonia, pois estava grato pela oportunidade de ficar ali com Kaique e desejava retribuir, nem que fosse garantindo que Clarice chegasse do trabalho e encontrasse tudo em ordem. Apesar de o convívio inicial ter sido repleto de gestos de boa vontade, o acúmulo de incidentes passou a gerar tensão no lar. O esforço de Leandro para ser um bom cuidador se chocava com a energia inesgotável de Armandinho. Ao mesmo tempo, Kaique dependia de atenção constante, chorando a qualquer desconforto. Clarice, ao voltar do trabalho e ver vestígios de manchas de tinta ou perceber objetos quebrados, por vezes chamava a atenção dos dois, o filho e Leandro, para que tivessem mais cuidado. As reclamações, mesmo ditas com calma, criavam um clima de constrangimento. Leandro não queria decepcionar Clarice, que confiara nele a ponto de abrir sua casa e compartilhar parte de sua rotina. Em meio a tudo isso, Clarice tentou amenizar a situação, estabelecendo horários e regras para Armandinho brincar. Disse ao filho que, caso quisesse jogar bola, deveria ir ao quintal nos fundos. Se quisesse pintar, precisaria usar toalhas velhas no chão. E, principalmente, teria de obedecer quando Leandro falasse algo sobre segurança ou organização. Num primeiro momento, parecia que essas medidas resolveriam os problemas. Entretanto, a personalidade elevada de Armandinho continuava a pôr esses limites à prova, gerando pequenos conflitos quase diários.
Ora era tinta respingada na parede, ora era um copo derrubado no chão, ora um rasgo acidental em alguma toalha recém-lavada. As dificuldades foram se acumulando lentamente, mas de forma notável. Clarice, exausta ao fim do dia, começava a perceber que a atmosfera da casa mudava. Na tentativa de auxiliar Leandro, ela sentia o peso de ter que organizar as contas, pagar as despesas e gerenciar 3 pessoas que dependiam dela. Leandro, por sua vez, tentava mostrar-se útil, mas carregava a ansiedade de saber que ainda não encontrara uma solução permanente para si e Kaique. Enquanto isso, Armandinho, sem entender completamente a seriedade das coisas, via no recém-chegado um irmão mais velho que podia ser divertido, mas também alguém que lhe impunha regras incômodas. Foi desse modo que, dia após dia, pequenos incidentes se sucederam, objetos quebrados, manchas de tinta nas paredes e incidentes com bola dentro de casa passaram a ser parte da rotina, desencadeando pequenos conflitos que aumentariam a tensão do lar. Com o passar das semanas, a rotina de Leandro consistia em lavar roupas, cozinhar, limpar a casa e, sobretudo, manter atenção constante em Armandinho e Kaique. Logo cedo, ele despertava ao som do choro de Kaique, que quase sempre reclamava de fome antes mesmo de o sol iluminar as janelas. Com paciência, Leandro preparava a mamadeira, tentando não fazer barulho para não acordar Armandinho. Mas isso raramente funcionava, pois, bastava Kaique soltar um berreiro mais prolongado, e o menino de 6 anos logo aparecia de pijama, trazendo seu cobertor e perguntando: "O que foi, Leandro? O Kaique tá com fome de novo?" "Sim, Armandinho. Já estou dando a ele o leitinho", respondia Leandro, sem conseguir disfarçar o tom exausto. Depois, entre uma mamadeira e outra, Leandro enfrentava os choros frequentes do bebê, que às vezes reclamava de fralda suja, outras vezes de desconforto no estômago, ou simplesmente de manha, querendo colo. Armandinho, por sua vez, estava numa fase em que a curiosidade e a energia não conheciam limites. Ele corria pela casa, inventava brincadeiras novas todos os dias e, vez ou outra, testava a paciência de Leandro ao insistir em fazer algo proibido. A certa altura, Armandinho descobriu que subir no sofá e pular como se fosse uma cama elástica era extremamente divertido. Porém, Leandro já havia lhe dito várias vezes para não fazer aquilo. "Armandinho, eu entendo que você queira brincar, mas pular no sofá pode quebrar as molas", alertava Leandro, num tom firme. "Mas eu não tô pulando tão forte", retrucava o menino, fazendo beicinho. "Só quero gastar energia. Então vamos lá fora, no quintal. Dá para chutar bola e pular à vontade." "Mas lá fora faz muito sol", reclamava Armandinho, jogando-se no estofado novamente. Nessas horas, Leandro respirava fundo, pensando em como conciliar a hiperatividade do garoto com as necessidades de um bebê que precisava de atenção integral. Bastava ele se distrair por alguns minutos, trocando a fralda de Kaique ou verificando o almoço no fogão, para Armandinho aprontar alguma estripulia. Quando Clarice chegava em casa, no fim do dia, não era raro encontrar o piso da sala repleto de folhas de caderno rasgadas ou com manchas de tinta colorida, porque Armandinho se aventurava a pintar sem o menor cuidado. Leandro tentava justificar: "Desculpa, Clarice. Eu estava alimentando o Kaique e não vi o Armandinho pegar as tintas." "Está tudo bem", respondia ela, embora com um olhar preocupado. "Mas é perigoso deixar ele se sujar todo. E essa tinta depois é difícil de limpar." Em outras ocasiões, Armandinho transformava objetos simples em bolas para chutar. Certa vez, pegou uma laranja da fruteira, resultando em respingos de suco por todo o corredor. Noutra, encontrou um rolo de barbante e desenrolou-o pela casa inteira para brincar de teia de aranha. Leandro tinha de recolher cada fio, ao mesmo tempo que tentava acalmar Kaique, que chorava por atenção. Clarice, ao chegar exausta do trabalho, encontrava a casa por vezes revirada. Havia dias em que ela simplesmente fechava os olhos por alguns segundos, tentando não perder a paciência. Via Leandro, suando e sem saber por onde começar a explicar a bagunça, e notava Armandinho no canto, com um olhar que mesclava arrependimento e travessura. "Leandro, o que aconteceu aqui?" perguntava Clarice, fitando o caos ao redor. "Bom", ele dava um suspiro constrangido, "o Armandinho quis pintar o chão com giz de cera. Quando fui tirar dele, Kaique começou a chorar sem parar. Tentei acalmar o bebê e, quando voltei, já estava tudo assim?" Armandinho tentava se justificar. "Mãe, eu só queria desenhar uma pista de corrida no chão."
Não sabia que o giz ia grudar tanto. Clarice, preocupada com os custos de manter a casa arrumada, repreendia o filho e também Leandro. Eu já falei para não deixar o Armandinho fazer essas coisas. O chão vai ficar todo arranhado, e depois teremos de gastar para arrumar. Você precisa ter mais cuidado, Leandro. Ele abaixava a cabeça. Desculpa. Eu realmente tentei, mas não consegui impedi-lo a tempo. Esses pequenos atritos geravam um clima de tensão. Clarice, às vezes, se sentia injusta por culpar Leandro, que fazia o possível para controlar Armandinho. No fundo, ela reconhecia que não era simples cuidar de duas crianças, ainda mais quando uma delas era um bebê dependente e a outra, um menino cheio de ideias mirabolantes. Porém, a preocupação com os gastos e a segurança falava mais alto. Certo dia, a situação atingiu um nível ainda mais crítico. Kaique estava particularmente irritado, talvez por conta do calor chorava incessantemente, exigindo colo, enquanto Leandro tentava terminar de cozinhar o almoço para si e para Armandinho. O cheiro de comida começava a queimar na panela, mas ele não podia largar o bebê, que se recusava a ficar no berço. De repente, o barulho de uma bola quicando na parede da sala indicou que Armandinho resolvera jogar futebol ali dentro. Armandinho, não joga bola em casa! Gritou Leandro, com a voz já embargada pela tensão. Só um pouquinho, eu prometo que não vou quebrar nada, retrucou o garoto, chutando novamente. Infelizmente, no momento em que Leandro decidiu ir até a sala para intervir, Kaique berrou ainda mais alto, assustando-se com o ruído da panela quase transbordando no fogão. Dividido entre acalmar o bebê e impedir o caos, Leandro não percebeu o chute forte que Armandinho desferira na bola. A trajetória da bola foi certeira, atingiu a lâmpada pendurada no teto, que estourou num estalo estridente. Fragmentos de vidro se espalharam pelo chão, cintilando sob a luz do dia. Ai! Gritou Armandinho, cobrindo o rosto com as mãos. Desculpa, desculpa! O barulho fez Kaique chorar ainda mais, num timbre agudo que deixava Leandro à beira de um colapso emocional. Ele correu primeiro até o garoto, garantindo que não houvesse cacos de vidro em sua pele. Depois, verificou o bebê, que se contorcia nos braços, desesperado. A cozinha começava a encher de fumaça, pois a panela estava a ponto de queimar por completo o almoço. Leandro, com a adrenalina a mil, respirou fundo e tentou se mover de forma lógica, desligou o fogão, abriu as janelas para dissipar a fumaça e, por fim, voltou para a sala, recolhendo os cacos de vidro com cuidado. A cada caco juntado, sentia o peso de suas responsabilidades crescer. Armandinho, após o susto, viu o tamanho do estrago, a lâmpada pendurada havia sumido, restando apenas o encaixe quebrado. O chão estava repleto de estilhaços e havia um cheiro de queimado no ar. O menino aproximou-se de Leandro, observando-o em silêncio. Finalmente, com os olhos cheios de lágrimas de arrependimento, falou: Desculpa. Eu não queria quebrar a lâmpada. Eu sei que não queria, respondeu Leandro, exausto, mas tentando manter a calma. Mas eu te avisei que era perigoso. Sem dizer mais nada, Armandinho largou a bola e estendeu os braços para dar um abraço em Leandro. Aquele gesto simples quase desmontou a tensão que pairava no ambiente. Leandro sentiu as lágrimas embaçarem sua própria visão, pois, apesar de todo o caos, reconhecia que Armandinho tinha um bom coração. Ele retribuiu o abraço, afagando os cabelos do garoto. Tá tudo bem, só precisamos resolver isso juntos, murmurou Leandro, engolindo em seco. No fim da tarde, quando Clarice voltou, viu a cozinha enfumaçada e deparou-se com os cacos de vidro num canto, amontoados. O cenário indicava que algo grave acontecerá. Seu semblante ficou tenso ao enxergar o encaixe da lâmpada pendurada, sem a cúpula. O que houve aqui? Perguntou, num tom de voz entre preocupado e zangado. Leandro começou a se explicar, quase se desculpando, mas Armandinho se adiantou. Fui eu, mamãe. Eu joguei bola dentro de casa e acertei a lâmpada. Desculpa, eu sei que não pode, mas o Leandro estava muito atarefado e não conseguiu me parar. Clarice ergueu as sobrancelhas, surpresa. Estava a ponto de dar uma bronca, mas notou o olhar de culpa em Armandinho. Também viu Leandro, sentado à mesa, parecendo esgotado. Então você assumiu que a culpa foi sua, filho? Perguntou, tentando manter a voz serena. Sim, fui eu. O Leandro não tem culpa nenhuma.
Eu não obedeci. Clarice respirou fundo. A raiva inicial se dissipou um pouco ao perceber a sinceridade do filho e o estado de cansaço de Leandro. Embora quisesse brigar, ela sabia que não ajudaria. Bom, pelo menos ninguém se machucou. Vamos ver como consertar essa lâmpada, concluiu, guardando para si qualquer reprimenda mais dura. Depois, sentou-se ao lado de Leandro. Você está bem? Ele meneou a cabeça, sem saber ao certo o que responder. Foi muito estresse de uma só vez. Quase queimei o almoço, o bebê chorava sem parar. Clarice pousou a mão sobre a dele. Eu entendo. Obrigada por ter cuidado de tudo, apesar dos pesares. Quando eu puder, compro outra lâmpada. Vamos apenas manter o salão bem iluminado de outra forma. Ao final daquela noite, depois que Armandinho dormiu, Clarice e Leandro tiveram uma conversa franca na sala. Ela se desculpou por ter sido dura nas últimas semanas, explicando que estava preocupada com as despesas e que, sem querer, acabava cobrando dele mais do que deveria. Eu sei que não é fácil cuidar de duas crianças, disse ela, servindo-lhe um copo de água. E percebo que você está se esforçando. Estou, mas às vezes sinto que falho, confessou Leandro, apoiando o copo na mesa. Armandinho é um bom menino, só precisa de orientação constante. E Kaique, bom, ele ainda depende de mim para tudo. Clarice assentiu. Talvez possamos criar algumas estratégias para ocupar o Armandinho. Quem sabe uma rotina de brincadeiras que ele possa fazer fora de casa, ou uma forma de canalizar essa energia para algo mais construtivo. Eles trocaram ideias sobre atividades que poderiam entreter o menino sem causar desastre. Desde separar um canto da casa com plásticos no chão para pintura, até criar um horário fixo de futebol no quintal. Também pensaram em formas de reduzir o estresse de Leandro, como preparar marmitas antecipadas, ou dividir melhor as tarefas para que ele pudesse descansar em algum momento do dia. Essa conversa sincera trouxe um alívio que ambos precisavam. No dia seguinte, Clarice mostrou a Leandro alguns truques que aprenderá ao longo da vida, ensinando-o a limpar manchas de tinta de maneira mais eficiente e a organizar a casa para que Armandinho não tivesse tanto acesso a objetos frágeis. Explicou ainda como aproveitar o tempo de soneca de Kaique para adiantar as tarefas domésticas, de forma a não acumular tudo de uma só vez. Leandro ouviu atentamente, sentindo uma espécie de gratidão crescente. Em pouco tempo, essa rotina passou a funcionar melhor. Se Armandinho quisesse brincar com tinta, Leandro forrava o chão com um lençol velho, deixando claro que ele podia se divertir, mas deveria limpar depois. Se o menino quisesse jogar bola, combinavam de usar apenas o quintal. Por vezes, Leandro ainda tinha que interromper tudo para atender Kaique, mas, aos poucos, as confusões se tornaram mais pontuais. Embora houvesse dias caóticos, os momentos de harmonia se prolongavam mais. Clarice também notou que, após cada situação complicada, Leandro parecia evoluir na forma de lidar com Armandinho. Em vez de simplesmente dar ordens, ele tentava conversar e explicar o porquê de certas regras. O menino, por sua vez, percebia que Leandro não era apenas um adulto chato, mas alguém que se importava com o bem-estar deles. Assim, passou a colaborar com maior frequência, guardando os brinquedos ou pedindo ajuda antes de mexer em algo perigoso. Essa tensão diária fez com que Clarice e Leandro se aproximassem de outra forma. Ele, que antes se sentia apenas um funcionário temporário, agora enxergava ali um ambiente de companheirismo. Enquanto Clarice, até então apenas esperava resultados dele, passou a oferecer suporte concreto, reconhecendo quanto esforço era exigido para cuidar de duas crianças tão diferentes. Mostrou dicas de limpeza, ensinou métodos de organização e sugeriu brincadeiras didáticas para entreter Armandinho. Assim, nasceu uma cumplicidade diferente entre eles, unidos pelo desejo de proporcionar estabilidade às duas crianças. À medida que os desafios domésticos iam sendo contornados, outra inquietação surgiu para Leandro: as constantes mensagens de seu padrasto, que o perseguiam virtualmente, tentando descobrir onde ele e Kaique estavam. Nos últimos dias, o celular de Leandro vibrava a cada poucas horas, exibindo notificações que lhe causavam arrepios. Era como se, a qualquer momento, a sombra do passado pudesse arrombar as portas daquele novo lar. Ele tentava ignorar, mas o conteúdo ameaçador das mensagens o fazia lembrar dos abusos que sofrerá, principalmente quando Conrado se excedia na bebida. Certa tarde, depois de passar mais de uma hora encarando a tela do celular, Leandro decidiu que não podia mais esconder aquilo.
Clarice acabará de chegar do armazém sol nascente, cansada, mas ainda disposta a ouvir. Ele esperou até que Armandinho fosse para o quarto brincar e que Kaique estivesse dormindo, para que pudessem falar sem interrupções. Acomodados na sala, ele respirou fundo. Clarice, tem algo que preciso te contar, começou, com a voz hesitante. O meu padrasto. Ele não para de me enviar mensagens. São ameaças mesmo. Diz que, se eu não aparecer, vai haver consequências. Clarice o fitou, visivelmente preocupada. Sabia que Leandro vinha recebendo recados estranhos, mas não imaginava que fossem tão graves. Ela descruzou as pernas e inclinou o corpo para frente. Que tipo de consequências? Indagou, baixando o tom de voz. Você quer dizer, violência contra você e Kaique? Acho que sim. Ele fala que, se eu continuar escondido, quem vai sofrer é minha mãe. Tenho medo de que ele cumpra o que diz. Um arrepio percorreu Clarice. Ela reconhecia o terror que uma ameaça como aquela trazia. Afinal, carregava cicatrizes de uma convivência tóxica com Conrado, embora ainda não soubesse se tratava do mesmo homem. Mesmo sem ter certeza, sentiu uma estranha pontada no coração. Leandro, você não está sozinho. Vamos pensar com cuidado. O importante é evitar dar pistas sobre onde estamos. Ela colocou a mão no ombro dele. Não compartilhe localização, não forneça detalhes. Se for preciso responder, seja vago. Ele assentiu, embora seus olhos denunciassem o medo. Os dias seguintes se arrastaram, e as mensagens de Conrado tornaram-se mais frequentes, sempre questionando o paradeiro de Leandro e Kaique. A cada toque de notificação, o rapaz estremecia e verificava a tela com cautela. Seguia à risca o conselho de Clarice, mas a angústia não diminuía. Até que, certo dia, ele recebeu um áudio diferente. O nome que aparecia no visor não era padrasto ou algo similar, mas a mãe. Imediatamente, o coração de Leandro disparou. Ele deu play no arquivo, e a voz embargada de uma mulher ecoou pela sala vazia. Leandro, meu filho, pelo amor de Deus, me diz onde você está. Não consigo mais suportar a ausência de vocês. Tô desesperada, por favor, responde. Leandro apertou o celular contra o peito, sentindo as lágrimas brotarem. A mãe soava desamparada, sem ter ideia do que realmente acontecia. Quando Clarice chegou, encontrou-o sentado no sofá, imóvel, os olhos fixos no nada. O que houve? Ela perguntou, aproximando-se. Você está pálido. Ele mostrou o áudio, e Clarice também sentiu um nó na garganta ao ouvi-lo. Por alguns segundos, ambos ficaram em silêncio, absorvendo aquela dor que transbordava das palavras soluçadas. Clarice tocou o ombro de Leandro, tentando transmitir alguma coragem. Você vai responder? Vou, ele respirou fundo. Mas sem dizer onde estamos. Não posso colocar Kaique em risco. Só vou falar que estamos bem. Com o apoio de Clarice, Leandro gravou uma resposta curta, o coração quase saltando pela boca. Mãe, estamos em segurança, mas não posso dizer a localização ainda. Preciso proteger o Kaique. Fique tranquila, nós estamos bem e sinto muito por toda a preocupação. Vou tentar dar notícias quando possível. Depois de enviar, ele ficou encarando o visor, esperando alguma reação imediata. Porém, a resposta veio horas mais tarde. O celular vibrou, indicando nova mensagem de áudio. Leandro, receoso, pressionou o botão e a voz que surgiu não era de sua mãe. Era Conrado, soando ainda mais ameaçador que antes. Leandro, moleque ingrato. Você quer se esconder, mas eu vou te achar. Se não me disser onde está, vou fazer a sua mãe pagar a conta. Ela vai sofrer as consequências da sua covardia. Cada frase era como uma lâmina cortando o pouco de tranquilidade que Leandro tentava manter. Com as mãos trêmulas, ele olhou para Clarice. O que eu faço? Ele vai machucá-la. Eu não posso deixar isso acontecer. Clarice sentiu a própria respiração falhar. Ainda não suspeitava que esse Conrado fosse, de fato, o mesmo homem de seu passado. Mesmo assim, conhecia o potencial destrutivo que um agressor ameaçando a família poderia ter. Não responda nada agora, aconselhou ela, apreensiva. Vamos pensar juntos.
Tem certeza de que sua mãe corre risco? Leandro colocou as duas mãos na cabeça, bagunçando os fios de cabelo. Ele já era agressivo antes, mas agora pode estar pior. Eu não posso colocar a segurança dela em jogo. Movido pelo desespero, Leandro acabou fazendo o que jamais havia planejado. Sem consultar Clarice, pegou o telefone e digitou de forma apressada: "Por favor, não faça mal a ela. Eu estou em..." e escreveu o endereço exato onde estavam. Foi rápido, quase impulsivo. Ele enviou a mensagem, arrepiando-se ao ver a confirmação de envio. O silêncio que se seguiu foi pavoroso, como se todo o ar tivesse sido sugado do ambiente. "O que você fez?" exclamou Clarice, percebendo o olhar transtornado dele. "Eu mandei o endereço. Ele ameaçou a minha mãe, Clarice. Eu não podia arriscar." Por um instante, nenhum dos dois soube o que dizer. Então, Clarice levou as mãos ao próprio rosto, sentindo a garganta se apertar. "Você tem ideia do perigo que isso significa pra gente?" Ele abaixou a cabeça, lágrimas contidas nos olhos. "Me desculpa. Eu não sabia o que fazer. Fiquei com medo dele machucar minha mãe." Clarice mordeu os lábios, controlando o pânico que lhe subia pela espinha. Precisavam agir, e rápido. Com o coração disparado, ela começou a listar em voz alta o que deveriam fazer: arrumar malas, separar documentos, guardar o dinheiro que tinha escondido numa caixinha no armário. "Leandro, busca a mochila do Kaique", ordenou, num tom trêmulo, mas determinado. "Vou juntar as roupas do Armandinho. A gente precisa sair daqui o mais rápido possível." "Pra onde vamos?" questionou ele, pegando um saco de viagem. "Um hotel qualquer, longe daqui. Depois, vemos se alguma amiga minha pode nos hospedar." A correria tomou conta da casa. Clarice vasculhava gavetas em busca de certidões, carteiras de identidade e qualquer dinheiro extra que pudesse ter sobrado. Leandro corria atrás dela, recolhendo as roupas de Kaique e os itens essenciais para o bebê, como fraldas e mamadeiras. Armandinho, assustado com a movimentação, puxava a barra da saia da mãe. "Mãe, o que tá acontecendo? Por que vocês estão nervosos?" Ela respirou fundo, tentando manter a voz calma. "Precisamos viajar, filho. Rapidinho. É uma emergência, mas vai ficar tudo bem, tá bom?" O menino arregalou os olhos, segurando forte a mão da mãe. Kaique, por sua vez, captava toda a atmosfera de tensão e se agitava nos braços de Leandro, choramingando sem parar. Parecia não entender, mas percebia que algo sério se passava. Clarice entrou no quarto, abriu uma mala velha e começou a jogar roupas dentro. "Eu não tenho tempo de escolher direito", murmurava, ofegante. "Só preciso garantir que a gente tenha o básico." Leandro, do lado de fora, tentava acalmar Kaique, enquanto procurava papéis importantes. "Onde estão os comprovantes de vacina do bebê?" perguntou, olhando em volta, atordoado. "Ali na gaveta do criado mudo", gritou Clarice, de dentro do quarto. "Pega também meu caderninho, onde anoto telefones." O clima era de puro terror. A qualquer instante, imaginavam que Conrado poderia chegar batendo à porta, ou, pior, arrombando-a. Armandinho sentia as mãos suadas, agarrado ao ursinho de pelúcia que dormia com ele. Sem entender completamente, se limitava a acompanhar a mãe por onde ela fosse, mesmo com o medo estampado em seu rostinho. Assim que Clarice terminou de reunir o essencial, voltou à sala, onde Leandro terminava de amarrar a bolsa de Kaique. A troca de olhares entre os dois dizia tudo: a culpa que ele sentia, o pânico que ela tentava reprimir. Armandinho se manteve calado, apenas piscando com frequência, tentando acompanhar a urgência dos adultos. "Acho que temos o necessário", Clarice declarou, com a voz abafada. "Vamos sair pela porta dos fundos, pegar o carro e..." De repente, ela interrompeu a frase, pois decidiu olhar pela janela para verificar a rua. Ao afastar a cortina, seu corpo congelou. Em silêncio, fitou uma figura que andava pela calçada, com passadas firmes. O coração dela acelerou imediatamente, pois reconheceu o jeito de caminhar, reconheceu aquele porte físico que há tempos temia. "Conrado", sussurrou, empalidecendo. "É ele, Leandro." "Meu padrasto?" perguntou o rapaz, numa mistura de medo e confusão, indo até a janela para espiar.
Não. Pode ser. Mas... Clarice se virou, com o rosto praticamente sem cor. É ele. Eu não acredito. Será que é o mesmo homem? Leandro arregalou os olhos, lembrando que, em algum momento, Clarice mencionara ter passado por um relacionamento abusivo com alguém chamado Conrado. Nunca haviam aprofundado o assunto, mas, agora, as peças pareciam se encaixar de forma aterrorizante. Então é possível que ele não completou a frase, pois o choque foi grande demais. É o mesmo homem que destruiu sua vida e a minha? Clarice levou a mão à boca, lutando contra a náusea que sentia. Não pode ser coincidência. Ele tá aqui. Tá vindo. Armandinho notou o desespero da mãe, agarrou-se a ela. Quem é esse homem, mãe? Ela o puxou para si, tentando protegê-lo. É alguém perigoso, meu amor. Fique perto de mim, tá? Kaique começou a chorar, como se sentisse no ar todo aquele temor. Leandro percebeu que não teriam tempo de sair pela porta dos fundos sem serem vistos. Passou a mão pelo celular, mas hesitou. Será que deveria chamar a polícia imediatamente? Clarice, o que a gente faz? Questionou, piscando rápido, tentando organizar os pensamentos. Ele vai bater na porta a qualquer momento. Ela tentou raciocinar, mas a simples visão de Conrado novamente a deixava em pânico. As lembranças de insultos, ameaças e noites malditas saltavam em sua mente. Precisamos ir para um lugar seguro, respondeu, quase em transe. Não sei como, não temos muito tempo. Leandro fechou os olhos, respirando fundo. Vou tentar manter a porta trancada. Talvez a gente consiga sair pelos fundos enquanto ele não nota. Os passos de Conrado do lado de fora ficavam cada vez mais audíveis. Clarice foi até o corredor, carregando Armandinho pela mão, enquanto Leandro acomodava Kaique no bebê conforto, as malas improvisadas a tiracolo. O pavor se tornou palpável quando ouviram um som de chaves jogadas no chão. Parecia que ele procurava a casa exata. Mãe, eu tô com medo, sussurrou Armandinho, as pernas trêmulas. Calma, filho. Vai ficar tudo bem, tentou ela, mas, internamente, duvidava do próprio otimismo. Os dois adultos pararam perto da porta dos fundos, contemplando a possibilidade de fugir. A qualquer ruído, Clarice se sobressaltava, pensando que Conrado tivesse contornado a casa. A tensão era sufocante. Ele tá se aproximando da frente, murmurou Leandro, espiando pela fresta da cortina ao lado da cozinha. Meus Deus, ele parece furioso. Clarice engoliu em seco, memórias atropelando sua lucidez. Por um instante, lembrou-se de quando precisou fugir na calada da noite, carregando Armandinho ainda bebê, para escapar das mãos violentas daquele homem. Agora, a história se repetia sob outra perspectiva, mas igualmente assustadora. A gente não pode ficar aqui esperando, disse ela, com a voz trêmula. Vou ligar para a polícia. Antes que pudesse discar, ouviu um barulho forte na porta da frente, como se alguém a testasse ou a empurrasse. O sangue pareceu congelar em suas veias. Clarice. Eu sei que vocês estão aí. Gritou uma voz conhecida, áspera como sempre. Apareçam agora. Leandro segurou a respiração, mantendo Kaique firme contra o peito. Armandinho, em silêncio total, apertou a mão da mãe com força. Lágrimas escorriam pelo rosto do garoto, que tremia da cabeça aos pés. O caos estava instaurado. Clarice tentou digitar o número de emergência no celular, mas suas mãos tremiam tanto que ela teve de refazer várias vezes. Nesse meio tempo, os batidos na porta intensificaram-se. Cada pancada era um murro que ameaçava arrancar a porta das dobradiças. Clarice finalmente conseguiu completar a descagem, mas não teve coragem de falar alto. Nem mesmo sabia se teria tempo de explicar a situação. Seu coração trovejava dentro do peito. Droga, a chamada não conecta, sussurrou, analisando a tela. A recepção parecia instável, ou talvez o sinal estivesse ruim. Tentou novamente, sem sucesso. Enquanto isso, Leandro, petrificado, ouvia cada golpe que Conrado desferia, acompanhado de xingamentos e ameaças. Eu vou acabar com vocês. Acham que podem fugir? A voz dele reverberava pelo corredor, fazendo Kaique chorar mais alto. O bebê provavelmente sentia toda a vibração agressiva.
Clarice trocou olhares com Leandro, tentando reunir a pouca coragem que restava. Sabiam que não poderiam sair pela frente. Qualquer passo em falso os colocaria face a face com Conrado. O único caminho viável era a porta dos fundos, mas a possibilidade de serem flagrados no quintal também era alta. O pânico chegou ao ápice quando um baque ainda maior fez a porta da frente render em protesto. Parecia prestes a ceder. Armandinho soltou um soluço abafado. Temos que sair agora, disse Clarice, a voz embargada. Não dá mais para esperar. Leandro concordou com um meneio de cabeça, abraçando Kaique. Certo. Vamos. E torcer para ele não nos enxergar. Eles andaram na ponta dos pés até a cozinha, onde a saída traseira ficava. A cada passo, Clarice sentia o suor frio escorrer pela testa. Quando finalmente alcançaram a maçaneta, ouviram o estalo alto de madeira estilhaçada vindo da sala. Conrado provavelmente dera um chute decisivo na porta. Rápido, rápido, murmurou Leandro, virando a chave da porta dos fundos. Anda, Armandinho, vem com a gente. O menino assentiu, segurando no braço da mãe. Clarice girou a maçaneta, tentando não fazer barulho, mas o trinco estalou num tom seco. Lá dentro, os passos firmes de Conrado invadiam a sala, cada vez mais perto. O medo se transformou em pânico quando Clarice, ao espiar pela janela, avistou a figura de Conrado surgindo na entrada. Ele caminhava em passos firmes e determinados, como quem se certifica de encontrar aquilo que procura. Clarice sentiu o coração parar ao reconhecer, finalmente, que o Conrado de Leandro era o mesmo Conrado de seu passado. O choque atravessou seu corpo como uma corrente elétrica, pois a coincidência de nomes, antes aparentemente insignificante, agora se mostrava uma verdade cruel. De pé no quintal, ela viu o homem que tanto a aterrorizara e que, por ironia do destino, também arruinara a vida de Leandro e Kaique. Aquela figura que antes habitava apenas suas lembranças mais sombrias estava ali, diante deles, com um olhar de fúria incontrolável. É ele, sussurrou Clarice, os lábios quase sem cor. Precisamos sair daqui, agora. Sem perder tempo, ela foi até Leandro e puxou-o pelo braço, falando em voz baixa e ofegante. Venha pelos fundos. Não podemos deixar que ele nos alcance na porta principal. Armandinho, percebendo a tensão, segurou a mão da mãe com força. Seus olhos se enchiam de medo, pois ele nunca vira Clarice tão desesperada. Leandro, por sua vez, abraçou Kaique contra o peito, tentando mantê-lo calmo, embora suas próprias pernas estivessem trêmulas. No entanto, ao saírem no quintal, ouviram gritos raivosos no corredor lateral. Conrado pressentira a movimentação e rapidamente contornara a casa, bloqueando-lhes a passagem. A figura dele surgiu em frente aos quatro, parecendo maior e mais ameaçadora do que qualquer memória conturbada que Clarice guardava. Então foi aqui que vocês se esconderam, vociferou ele, erguendo a voz com ódio. O que vocês dois estão fazendo juntos? Clarice engoliu em seco. Armandinho se encolheu ao lado dela, enquanto Leandro, tomado pelas recordações de violência, recuava sem saber o que fazer. Com Kaique nos braços, ele tentava protegê-lo de qualquer risco imediato. Conrado, por favor, disse Clarice, a voz embargada. Não faça nada na frente das crianças. Olha o estado do Kaique, ele é só um bebê, e o Armandinho não tem culpa de nada. Mas Conrado já não ouvia razões. Parecia cego de raiva, lançando ameaças e ofensas sem freio. Você me abandonou, Clarice. Gritou, apontando o dedo como se quisesse atravessá-la. Largou nossa casa e sumiu, me fez de idiota. E agora descobri que você tá do lado desse ingrato do Leandro. Uma traição dupla. Armandinho agarrou a barra da saia da mãe, tremendo dos pés à cabeça. Ele nunca entendera muito sobre o passado, mas reconhecia um perigo imediato nos modos de Conrado. O homem gesticulava com violência, como se pudesse atacá-los a qualquer segundo. Você não sabe o que fala. Clarice retrucou, a voz balançando. Eu precisei fugir para sobreviver. Você sabe muito bem o que fazia comigo. Leandro, ouvindo aquilo, sentiu um calafrio. Tanto tempo sofrendo com o mesmo agressor, sem jamais imaginar que a ex-esposa de Conrado também passará por tormentos semelhantes. De repente, tudo se tornava claro, o padrasto que o espancava e humilhava era o mesmo homem que quase destruíra a vida de Clarice.
A coincidência que antes poderia ser mera hipótese agora se confirmava num instante terrível. Conrado avançou um passo, os punhos cerrados. E você, Leandro, acha que pode fugir para sempre? Pegou meu enteado e sumiu, fez a cabeça da sua mãe contra mim. Não é nada disso. Exclamou Leandro, recuando, a voz falhando. Eu protegi meu irmão porque você quase o machucou quando ele nasceu. Armandinho deixou escapar um soluço, e Clarice apertou a mão dele para transmitir alguma segurança. Kaique, ainda no colo de Leandro, começou a chorar, como se sentisse o clima pesado que pairava ali. Tentando não entrar em pânico, Leandro ergueu a mão, segurando o celular em modo discreto. Num ato rápido, acionou a discagem para a polícia, deixando o áudio aberto no bolso. Pare com isso, Conrado. Insistiu Clarice, com a respiração acelerada. Não veja problemas onde não existem. É uma coincidência infeliz, mas essas crianças não merecem sua raiva. Ele riu, um riso amargo e debochado. Coincidência? Vocês se juntaram contra mim, não é? Acham que vão me fazer de bobo? Vou acabar com esse teatro de vocês. Os gritos começaram a atrair a atenção dos vizinhos. Janelas se abriam de um lado a outro das casinhas adjacentes, e figuras curiosas espiavam por frestas. Um ou outro chegou a sair no quintal, mas ninguém tinha coragem de interceder. A tensão no ar era sufocante. Leandro apertou o telefone no bolso, torcendo para que a polícia captasse a confusão. Ele percebia que Conrado estava à beira de um descontrole completo, e lembrava bem de como isso terminava na casa onde moravam. Se a polícia não chegasse logo, temia que algo pior acontecesse. Você me paga, Clarice. Vociferou Conrado, ignorando os olhares dos vizinhos que se acumulavam. E você também, Leandro. Eu juro que vão se arrepender de terem fugido de mim. Clarice tremia dos pés à cabeça. Sabia que Conrado era capaz de cumprir qualquer ameaça. Ele já não tinha escrúpulos e, com aquela dose de ódio, tudo indicava que a situação poderia descambar para violência física a qualquer segundo. Calma, por favor. Tentou ela, quase suplicando. Pense nas crianças. Eu não tô nem aí para essas crianças. Berrou Conrado. Só quero que paguem por me deixarem com cara de idiota. Armandinho soltou um choro baixo, enquanto Clarice passava o braço ao redor dele. Leandro, lutando contra o pânico, trocava o peso do corpo de um pé para o outro, sem largar Kaique. Precisava proteger o bebê, mas não tinha como enfrentar Conrado numa briga. Ele rezava internamente para que as sirenes começassem a soar. Foi nesse instante que um som distante, mas inconfundível, começou a ecoar pelas ruas. As sirenes da polícia cortavam o silêncio noturno. Conrado franziu o senho, parando de gritar por um segundo. Talvez tivesse percebido que algo estava fora de seu controle. Que porcaria é essa? Vocês chamaram a polícia? Questionou, girando sobre os calcanhares para olhar a rua. Mas que maldita audácia! O barulho ficava cada vez mais próximo, e Conrado pareceu se agitar ainda mais. Vocês vão se arrepender. Repetiu, mas agora havia um toque de desespero, pois ele percebia que não teria tempo de executar qualquer plano de agressão sem ser interrompido. Em poucos minutos, as viaturas surgiram na esquina, iluminando tudo com luzes vermelhas e azuis. 2 policiais desceram, correndo na direção deles. Vendo a cena caótica, Conrado aos berros, Clarice e Leandro acuados com as crianças, os agentes prontamente ordenaram que Conrado se afastasse. Senhor, largue qualquer intenção de violência. Bradou um dos policiais, apontando a lanterna. Coloque as mãos para cima. Conrado, ainda encolerizado, tentou argumentar, mas sua voz soou desconexa. Ele recuou, mas começou a esbravejar. Eu não fiz nada de errado. Eles é que estão fugindo de mim. O outro policial se aproximou com cuidado e verificou o semblante de Clarice, completamente transtornada de medo, e o de Leandro, pálido, segurando o bebê. Ao redor, os vizinhos assistiam a tudo em silêncio, alguns com celulares apontados. As ameaças de Conrado tinham sido ouvidas por muitas testemunhas. Encoste-se à parede. Ordenou o agente a Conrado, que relutou. Não me encosto em nada. Rebateu o agressor, a voz elevada. Isso é um absurdo.
A polícia insistiu, e Conrado, num ímpeto, ainda tentou se desvencilhar, gritando e xingando. Houve um curto confronto verbal, mas a experiência dos policiais falou mais alto. Em instantes, conseguiram contê-lo, algemando-o enquanto ele protestava e atirava acusações contra Clarice e Leandro. Clarice rugiu, enquanto era conduzido para a viatura. Eu juro que vocês vão me pagar. Isso não vai ficar assim. Ela apenas cerrou os olhos, contendo as lágrimas. Depois de anos de medo e tensão, presenciava Conrado sendo finalmente contido pelas autoridades. Foi como se um peso de chumbo, carregado no peito por tanto tempo, começasse a se dissipar. Armandinho, ao perceber que o homem estava sendo levado, se agarrou ao pescoço da mãe e chorou. Leandro sentiu as pernas enfraquecerem, temendo cair a qualquer instante. Pronto, acabou, disse um dos policiais, após Conrado ser colocado na viatura. Vocês estão seguros agora. Precisamos que nos acompanhem até a delegacia para prestar depoimento, tudo bem? Clarice assentiu, a voz ainda presa na garganta. Tudo bem, sim. Nos minutos seguintes, ela abraçou Armandinho fortemente, deixando que o choro finalmente se libertasse. A lembrança de todas as fugas, todo o desespero e cada ameaça parecia encontrar um desfecho ali. Com Conrado detido, sentia um misto de alívio e exaustão. Armandinho também soluçava, passando o bracinho magro em volta do pescoço da mãe. Leandro, por sua vez, segurou Kaique com mais cuidado. O bebê reclamava, incomodado pelos gritos e pelas luzes intensas das sirenes, mas ao menos não se machucara. O rapaz, tremendo, tentou acalmá-lo com palavras doces. SHHH, já passou, já passou. Naquela noite, a rua ficou cheia de movimentação, os vizinhos comentando, uma viatura estacionada e policiais conversando com Clarice e Leandro. Foi necessário relatar rapidamente os acontecimentos. Clarice explicou seu histórico com Conrado, enquanto Leandro mencionou o quanto ele também fora vítima do mesmo homem. A expressão dos agentes era de leve espanto ao constatarem que se tratava de um agressor em comum. Finalmente, depois de anos de medo e tensão, Clarice viu Conrado ser levado pela polícia. Quando a viatura partiu, ela não conseguiu segurar as lágrimas, desabando em um choro que mesclava libertação e angústia. Passará tanto tempo em fuga, com receio de que aquele encontro ocorresse. Ao seu lado, Armandinho fungava, assustado com a cena que presenciara, mas aliviado ao notar que a mãe estava segura. Leandro também tremia, abraçando Kaique com força, incapaz de esquecer tudo que sofrerá no passado. Ainda assim, sentia que nada pior acontecerá ali, graças à chegada providencial da polícia. Um policial se aproximou, dizendo: "Vocês vão precisar prestar depoimento amanhã de manhã. Depois disso, podemos tratar de medidas protetivas contra esse indivíduo." Clarice concordou, enxugando as lágrimas com a manga da blusa. "Sim, faremos o que for preciso." Naquela noite, sob o clarão das luzes das viaturas, Clarice, Armandinho, Leandro e Kaique experimentaram um misto de choque e alívio. A sombra de Conrado, que por tanto tempo se estendera sobre suas vidas, finalmente parecia não ter mais lugar ali. As pessoas na vizinhança ainda olhavam apreensivas, mas, pouco a pouco, retornaram às suas casas, aliviadas por ver que a polícia resolvera a situação. Com Conrado detido, Clarice e Leandro encontraram um breve alívio, embora ainda restassem formalidades e depoimentos a prestar. Assim que as viaturas se foram, eles sentaram na sala. Armandinho não largava a mãe, e Kaique, embora inquieto, enfim se acalmava. O susto fora tão grande que Clarice tremia dos pés à cabeça, e Leandro mal conseguia falar. Depois de alguns minutos de silêncio, ela quebrou o clima. "Leandro, sinto muito por tudo isso. Eu não fazia ideia de que seu padrasto fosse o mesmo homem que me atormentou no passado." Ele balançou a cabeça. "Eu também não suspeitei. Ainda é surreal pensar que enfrentamos a mesma pessoa." Mas agora, ele olhou para a porta, onde pedaços de madeira ainda marcavam a invasão de Conrado. "Acho que acabou." Clarice respirou fundo, abraçando Armandinho contra o peito. "Sim. Precisaremos de tempo para ficar tranquilos de novo, mas ao menos estamos livres dessa ameaça imediata." Leandro assentiu, acariciando a cabeça de Kaique. "Eu preciso resolver a situação da minha mãe. Ela ainda está emocionalmente abalada."
talvez eu deva voltar e tentar cuidar dela também. Clarice compreendeu. Claro. Você deve fazer o que sentir que é certo. E eu, bem, vou retomar minha rotina. Agora posso trabalhar e cuidar do Armandinho sem esse medo constante. Além disso, posso expandir meus crochês, vender mais, quem sabe até montar um ateliê em casa. Eles trocaram olhares cúmplices. Embora a convivência diária entre Leandro e Clarice fosse cessar, sabiam que continuariam em contato, ajudando-se conforme necessário. Afinal, haviam compartilhado uma experiência extrema e criado laços de confiança e cumplicidade. Armandinho, finalmente recuperando a voz, olhou para Leandro e perguntou: Você vai embora, então? E o Kaique? Leandro sorriu de forma suave. Vou ver minha mãe, tentar cuidar dela. Mas não se preocupe, vou visitar vocês. Ficamos amigos, não é? O menino assentiu, ainda com os olhinhos marejados. Sim, vocês são bem-vindos. Clarice beijou o topo da cabeça do filho, consolando-o e também a si mesma. Sentia que o pior passará, embora algumas marcas permanecessem. Ainda precisaria lidar com lembranças, depoimentos na delegacia e a possibilidade de Conrado tentar se defender na justiça. Contudo, nenhuma dessas preocupações era maior do que a sensação de alívio por ter sobrevivido ao reencontro. Assim, entre dores superadas e lições aprendidas, cada um seguiu em frente, com a certeza de que o passado não definiria seu futuro. Os traumas deixaram marcas, mas também trouxeram coragem e a convicção de que o amor, a solidariedade e a busca por justiça podem vencer mesmo as mais difíceis adversidades. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.